Olhe para a cruz. Feche o olho direito. Afaste-se e aproxime-se lentamente da tela sem tirar os olhos da cruz. Vai chegar um momento em que o ponto vai desaparecer. Você está vendo, ou melhor dizendo, deixando de ver, seu ponto cego, um dos maiores erros de design do seu corpo. E ele é enorme, aliás. Você não percebe porque seu corpo preenche o espaço com informações inventadas, mas essa área tem o mesmo tamanho que a sua mão quando você estende o braço. Se não fosse por essa ilusão criada pelo nosso cérebro, estaríamos sempre vendo duas manchas pretas enormes quase no meio do nosso campo de visão. E tudo por causa de um erro de design terrível. Por mais que surpreenda, se os olhos fossem projeto de estudante, seriam reprovados em todas as provas de óptica. Os olhos são essencialmente uma superfície receptora de luz. A luz atinge o fundo deles, na retina, que transforma a luz em informação neuronal. O problema é que seu olho é como se estivesse invertido. A retina que processa a luz fica sob a camada conectada aos nervos. Por isso, os nervos que processam essa informação, em vez de se conectarem às camadas exteriores, precisam fazer um buraco enorme bem no centro da retina para entrar, dar a volta e se conectar. É como se o botão para tirar fotos de uma câmera estivesse no centro da lente. E isso acontece porque a evolução faz umas gambiarras tremendas. Os polvos e as sépias têm isso bem feito, mas nós, os vertebrados, tivemos o azar de evoluir de uns peixinhos que, por serem tão pequenos, esse design funcionava bem para eles. Mas ao crescerem e evoluírem já não funciona tão bem. Uma proposta cheia desses remendos improvisados para ir levando, que não são ruins o suficiente para que a evolução os tenha eliminado, mas que estão muito longe de serem ótimos. Elas trazem desconfortos e até problemas, alguns deles graves. E olha, porque essa aberração que temos nos olhos é uma das mais modestas. Prepare-se! Os humanos não deveríamos andar em pé, nos faltam vários milhões de anos de evolução, um dos motivos pelos quais existe o quadrobix? Sim, esse esporte emergente existe e, na verdade, cada vez mais pessoas o praticam. É uma forma de exercício físico e uma subcultura jovem que consiste em usar os 4 membros enquanto se pratica esporte, como se estivesse imitando a locomoção de um animal quadrúpede. É curioso. Se você está rindo, pare, pois talvez devêssemos viver assim todos os dias. Estamos em uma espécie de fase intermediária evolutiva no que diz respeito ao bipedalismo. Podemos fazer isso, mas nossa coluna vertebral ainda não está projetada para isso. A grande maioria das espécies do planeta não conhece a dor nas costas relacionada à idade. Isso acontece conosco porque nossa coluna foi projetada para proteger a medula espinhal e suportar um pouco de peso, mas em nenhum caso para ser o principal ponto de apoio do tórax humano. Ela se desgasta e muito rápido. É como se aqueles cabos de plástico que servem para proteger os fios elétricos fossem responsáveis por suportar o peso de todo o prédio. Por isso, é inevitável que, se você viver o suficiente, um dia terá dor nas costas. E os problemas de andar sobre 2 pernas não terminam aqui. Se você é homem, está livre disso, mas as mulheres deveriam ter uma pelve mais larga do que têm. Essa é, na verdade, uma das tensões evolutivas mais famosas do corpo humano, tão importante que até tem nome: o chamado dilema obstétrico. Por um lado, a evolução pressiona para que a pelve seja cada vez mais larga, pois caso contrário, os bebês nascem muito subdesenvolvidos. Os bebês humanos são, de longe, os mais indefesos ao nascer de todo o reino animal, tirando os marsupiais. E além disso, não podem continuar aumentando sua inteligência, pois um tamanho maior do crânio permitiria um cérebro maior. Por outro lado, se a pelve for muito alargada, chega um momento em que não conseguiríamos andar direito. E estamos exatamente no ponto intermediário entre esses 2 desastres, no limite de ter que abrir mão do bipedalismo e, ao mesmo tempo, no limite de começar a perder todos os nossos bebês e sem poder continuar ficando mais inteligentes. Hoje se sabe, além disso, que o limite não é só mecânico, mas também energético. Gestar por mais tempo exigiria energia demais da mãe. Sem essa pressão evolutiva, talvez todos fôssemos como o meme do cérebro enorme. Por essa razão, considera-se que o parto humano é um dos mais difíceis, se não o mais difícil de todo o reino animal. Se você vai ser mãe, força. E se você vai ser pai, dê muita força a ela por mim. Essa loucura que você está vendo é o nervo laríngeo recorrente. Você o usa para falar, respirar e engolir. Mas seu trajeto anatômico é tão absurdo que costuma ser usado como o exemplo ideal de como a evolução não projeta do zero, mas sim é preguiçosa e medíocre e prefere remendar o que já existe. Esse nervo deveria ter apenas alguns centímetros, pois conecta o cérebro à laringe, que estão encostados um no outro. Em vez disso, ele desce pelo tórax, contorna a aorta ao lado do coração e só então sobe pelo pescoço até a laringe.
Um desvio enorme, muito ineficiente e completamente desnecessário, com uma explicação fascinante. Acontece que o nervo vago foi desenvolvido por nossos ancestrais distantes, uns peixinhos em que o nervo se conectava com as brânquias, que ficam ao lado do coração. Mas com milhões de anos, o coração e os vasos sanguíneos se afastaram, deslocando-se para o peito, separando-se da laringe. Mas como o desenho do nervo fazia com que ele passasse entre as artérias, ele acabou ficando preso entre elas. E em vez de ser redesenhado, a evolução simplesmente o alongou bastante, passando por baixo do arco aórtico e subindo de novo. Pronto, resolvido. E olha, já que tocamos no assunto da laringe, não dá pra ignorar o quão insano é o fato de o tubo da comida ser o mesmo que o de respirar. Tipo, em que momento isso faz sentido? Bom, a resposta é, mais uma vez, nossos ancestrais, os peixinhos. Pensa bem, o que os peixes comem? Água com alimento. E o que eles respiram? Pois água também. Para que teriam dois tubos se o fluido é o mesmo? Os peixes abrem a boca para engolir água, que vai para o estômago ou para as brânquias, tanto faz. E quando tivemos que desenvolver pulmões, o que a evolução fez? Desenvolveu um tubo independente para o ar, maximizando as chances de sobrevivência? Claro que não. No nosso caso, pelo menos. Os cetáceos tiveram mais sorte. O espiráculo deles se conecta diretamente aos pulmões, então o risco de morrer engasgado é praticamente inexistente. Os humanos poderíamos perfeitamente ter algo assim, mas no nosso caso vamos levando com uma gambiarra chamada epiglote, que infelizmente provoca a morte de dezenas de milhares de pessoas todos os anos. Isso acontece quando só remendamos em vez de resolver o problema de verdade. E aliás, falando em tubos, também é uma gambiarra que nos homens o tubo do entretenimento seja o mesmo que o de eliminação de resíduos. Isso fica especialmente evidente com a idade, com os problemas de próstata, e as mulheres também não escapam. Num design ideal, essas áreas não deveriam coincidir no mesmo lugar, porque isso acaba causando infecções. E eu gostaria de terminar com a maior bomba relógio do corpo humano, resultado desse design tão pouco profissional que temos, o privilégio imunológico. Você deve saber que os testículos, o cérebro e os olhos são áreas do seu corpo onde o seu sistema imunológico quase não tem acesso. São tão críticas e frágeis? Sim, do ponto de vista evolutivo, os testículos são mais críticos do que o seu nariz. O corpo humano disse: não posso arriscar que sejam infectados e destruídos pela inflamação da resposta imunológica. Então, em vez de melhorar o sistema imunológico, o que daria muito trabalho, ele disse: vou isolá-los, eles que se virem, e isso é gravíssimo. Porque é raro que isso aconteça, mas se essa barreira de separação se rompe, como o seu sistema imunológico não reconhece as células desses órgãos, já que nunca fizeram parte do seu sistema, ele as ataca até destruí-las. Há muitas pessoas que ficaram cegas por causa disso, por um ataque do próprio corpo. Mas como não são a maioria da população e continuamos tendo filhos, a evolução não se importa. Muito obrigado por assistir ao vídeo com seus olhos saudáveis e, se não, pelo menos por ouvi-lo. E adeus. Obrigado.